irmãs? Nosso horário é chegado, né? Já fui advertido 3 vezes quanto ao horário. Olha o horário, tudo bem. Mas nós não estamos numa conferência, nós estamos numa reunião espírita familiar, né? Então a família brasileira é assim mesmo, né? Festiva, né? Dificilmente cumprimos alguns horários, né? Principalmente quando estamos felizes. E assim é um prazer, né? O irmão Jacob tem encontrado na agenda dele um espaço para nós. Eu havia comentado com ele que a plateia seríamos nós, os trabalhadores, né? Imperfeitos do Cristo, né? Porque simplificaria ou complicaria a missão dele, não sei, né? Todos que o irmão está vendo aqui são todos trabalhadores, estão estudando, trabalhando, né? Não tem ninguém aqui que seja apenas ouvinte, né? Com exceção do nosso irmão André lá, que chegou agora de ônibus de João Pessoa, que eu convidei, se não perco de jeito nenhum, né? Vinha no ônibus, me ligou 300 vezes, não sei como eu consegui entrar, disse, vai entrar, sem preocupar, né? Até atrasamos um pouquinho para ele conseguisse chegar e assistir, né? Está estudando na João Pessoa, mora aqui com a mãe, qualquer coisa, mas né? É isso que a gente precisa, né? Se estimular, também. E com isso, então, passo diretamente a palavra ao nosso irmão Jacó para o início, a prece, a direção total, né? Global. Coloquei aquele relógio ali, é dele, né? Ele que vai determinar, né? O movimento daquele relógio, né? Vai ser, né? A hora que ele vê que o pessoal estiver meio cansado, tem um lanchinho, né? E depois nós temos mais uma pegada, como diz o gaúcho, né? Uma maneira mais, eu não sei que, na verdade eu não sei o que é a palestra, ficou totalmente à disposição dele, né? Sabemos que estamos na comemoração de 70 anos da base, né? E na lembrança triste do sinistro que aconteceu, que é da guerra, aquela coisa, mas enfim, sobrevivemos, né? Uma guerra passou, nós estamos aqui, né? Hoje as estruturas da base são para a paz, né? Não estamos com intenção de ataque, de nada, apenas a natural defesa, né? Apenas isso. Então, com muito prazer, a palavra do irmão Jacob, a reunião de todos os corações que aqui estão. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Realmente ele adivinhou, ele me deixou numa situação muito difícil. Não por ser pessoas que eu não conheça, mas porque quando ele disse aqui agora, eu ainda não sei bem como é que vai ser a abordagem, eu disse bem baixinho, nem eu. Hoje eu liguei para Eduardo, liguei para Nathalie, falei com o Beto, digo, Betinho, o que eu vou falar? Como é que vai ser? Porque o Otelo me deu ali uma dica em termos da base da guerra, mas também teria que ter mais alguma outra coisa. Então o que eu fiz? Eu vou falar dentro da questão que eu vejo como básico, essas questões da guerra que ele colocou, e depois a gente pode mudar o rumo da coisa. Vamos fazer uma prece, então? Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, do Senhor que nos destes a vida, corpo para nela nos desenvolvermos, as experiências todas para que cresçamos e apresentemos a nós mesmos as nossas próprias consciências. Quão importante tem sido esta dádiva que é a vida. Saibamos, Senhor, aproveitá-la, aproveitando todos os momentos, principalmente aqueles em que somos testados e aqueles outros em que somos convidados a refletir e sedimentar base para novas e melhores atitudes. Esteja conosco, Senhor, dá-nos a tua paz, agora e sempre. E assim seja. Então, eu fiz mais ou menos essa viagem hoje, não exatamente hoje, mas a base aérea de Natal está completando 70 anos. E neste livro muito antigo, Trampolim da Vitória, consta que no dia 1º de agosto, o boletim da 2ª Zona Aérea publicou
que era constituído um agrupamento de aviões P-40, que eu acho que todos aqui devem conhecer melhor do que eu, que ficará instalado na base aérea de Natal sob o comando do Major Aviador Hernani Pedrosa Hardy. E isso permitiu que a base iniciasse suas atividades em 7 de agosto daquele ano. Então, esse é um dado histórico que eu digo, eu fiquei na dúvida se trago ou se eu não trago, acho que todo mundo sabe. Mas como vasculhando encontrei este livro, e este livro traz pelo menos 2 coisas que eu achei muito interessantes para o nosso contexto, eu preferi apresentar a capa tal como ela está mostrada nos originais em que eu encontrei, e aí a ratificação da base aérea de Natal. E por coincidência também está no jornal A República, no dia 3 de março do mesmo ano de 1942. O presidente da República assinou o decreto criando uma base aérea em Natal. Então nós estamos aqui num ambiente hoje que foi fruto dessas decisões há 70 anos, 1942, e a gente vê até pela própria capa do jornal que assunto de guerra era assunto de primeira página. Como de ordinário tem sido até hoje, né? Quando a gente não tem guerra entre nações, temos guerras entre os religiosos, e quando não temos nenhum tipo de guerra desse, temos as guerras entre as pessoas, entre os seres humanos, como a dizer que ainda não nos demos conta de que a vida não é necessariamente para seguir neste caminho. Allan Kardec, até porque ele viveu num período em que o mundo também vivia condições de guerras, ele tratou do assunto de guerra em alguns momentos. Na questão 182 do Livro dos Espíritos, nos comentários que tem após as respostas, ele coloca isso aí: da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem enquanto encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Apesar de que seja uma frase relativamente comum de se perceber quando a gente pensa no mundo superior, tem 2 dificuldades aí. A primeira, nós não estamos no mundo superior, portanto isso aí ainda fica muito abstrato. E a segunda questão é como estamos num mundo em que as nossas sensações, as nossas vidas pulsosas da inquietude é muito mais próxima da animalidade do que da angelitude, é quem nos leva ainda a tomarmos determinados comportamentos totalmente despropositados. Nem sempre a atitude equivocada ela é necessariamente fruto do mal, mas até pela origem que os Espíritos nos dão como seres humanos, que nós somos criados simples e ignorantes, nós podemos dizer com muito mais segurança que na maioria das vezes somos mais ignorantes do que necessariamente maus. E isto aqui, nesta frase, que foi tirada aí da questão 182, fica muito claro isso, porque nós desconhecemos, nós lá no mundo superior, desconhecemos as guerras, porque ninguém pensa em causar dano aos seus semelhantes. Quando a gente toma isso para o nosso nível, a gente percebe por que tem guerra. Não tem guerra não é só por conta de um político, não é só por conta de um militar, não é só por conta de um poderio, nem é só ganância. É simplesmente porque lá no fundo ainda queremos causar dano ao semelhante. E por pura ignorância. A gente acha que causando dano ao outro, é o outro quem vai ficar no prejuízo. Como que quem causasse o dano, a própria vida já não nos mostrasse que esse é quem é o grande responsabilizado. Quando alguém rouba, na hora que o ladrão é pego, ele vai ter que pagar pelo que ele roubou. Seja pagando, devolvendo o que levou, seja até mesmo resgatando nos cárceres pelo ônus do prejuízo. Por que seria diferente na nossa estrutura de profundidade psicológica quando nós causamos dano a uma outra pessoa? Causamos danos emocionais, causamos danos por xingamentos, por impropriedades, por atitudes negativas. E isso tudo não deixa de consubstanciar as pequenas guerras que a gente lida no dia a dia. Quantas vezes nós estamos nos digladiando simplesmente porque não percebemos que no fundo ainda trazemos muito vivo esse desejo de fazer mal ao semelhante. E sentimos às vezes um certo prazer. Quando a gente vê 2 pessoas conversando, sejam homens ou mulheres,
É muito comum nós dizermos, quando eu era no meu tempo, eu fazia cada uma, e rir. Até hoje a gente ainda tem um pouco de gosto da coisa ruim que a gente fez. Como quem não foi ainda tocado por um nível superior de saída de ignorância, é como se aquilo ainda fosse um alimento básico da nossa alma. Quando na realidade nada isso passa da necessidade que nós temos de buscar essa purificação a que os espíritos superiores chegam ou que já chegaram. Não que eles não tenham passado, mas talvez exatamente por isso eles conhecem as nossas limitações. E aqui nós abrimos uma referência muito interessante. O fato dos espíritos superiores terem passado pelo que nós passamos hoje, dão a eles uma visão diferente da visão que nós temos. Hoje, quando alguém faz um mal a gente tem raiva, tem rancor, não perdoa, porque a gente não está no mesmo nível. Quando nós já superamos um nível, a gente diz, olha, coitado, o exemplo de Jesus na cruz, perdoa-os porque não sabem o que fazem, e estavam matando a ele estava dizendo não que eles eram maus, simplesmente que eles eram ignorantes. Quando nós adquirimos, por exemplo, uma formação, seja ela profissional, estudantil, ou seja no que for, quando a gente vê alguém iniciando e que comete um erro, ou que vai cometer, a gente diz, olha, não faça isso. Você vai se machucar, você vai tirar péssima nota, você não vai chegar no posto onde você quer, porque alguém já passou por isso. Então já sabe quais são os caminhos. Quando alguém está aqui em cima nos joga advertências, não são punições, são recomendações para ver se a gente evita o tropeço. Como civilização, como humanidade, nós ainda estamos muito para em passo no olho, aí reside a nossa maior dificuldade. Somos todos ignorantes, como disse Jesus, cegos, conduzindo cegos. Por isso que ainda temos guerra, por isso quando a gente assiste uma novela que alguém que fez mal a alguém começa a entrar na crise, a gente começa agora, a novela ficou boa. Quando a gente vai para um filme, e o filme no final resgata o bom e deixa o mal pior do que a maldade toda que ele fez, ele diz, olha, esse filme, esse é do melhor. Ou seja, nós ainda temos essa pulsão de causar um dano ao semelhante. Ainda que seja um dano no sentido da vingança fantasiada de justiça. Mas ainda é uma dificuldade que nós temos. As leituras das obras de Allan Kardec, elas são muito valiosas quando a gente começa a tentar tirar o que está ali para a nossa vida, para a nossa reflexão. Porque, do contrário, quando a gente lê isso aqui, ele está falando de mundos superiores, espíritos superiores, isso eu nem sei se vai existir, eu não estou lá. E parece que essa leitura não diz nada para a gente. Mas no contexto está dizendo que a gente pode estar lá, só que a gente tem que perceber qual é a matriz. A matriz começa por não desejar mal ao semelhante. Na hora que isso aqui está vencido, muitos passos começam a ficar leves, é como se a gente tivesse asas nos pés. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 743, ele pergunta, da face da terra um dia a guerra desaparecerá? E os Espíritos respondem que sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Aqui temos mais uma coisa para a gente pensar. Justiça. A coisa que a gente mais vê em reportagem policial é o quê? Seu filho foi morto. Eu quero justiça. Porque alguém me fez isso, eu vou fazer justiça. E começamos a tomar o conceito de justiça como um conceito disfarçado de vingança. E quando a justiça ela for tomada dentro desse conceito, a nossa reparação está muito aqui. Porque é vingativa. Eu quero isso aqui, mas eu só quero se for dessa maneira. O Espírito Bezerra de Menezes diz numa das mensagens através de Divaldo, num dos seus livros, que em determinados momentos, da mesma maneira como que para algumas pessoas o cárcere é necessário, para outros com graves dificuldades, apesar de todo o avanço da ciência médica, ainda seja necessário a aplicação do choque elétrico, mas nem todos aqueles doentes de problemas mentais vão precisar, tanto que ele diz, é a mínima parte. Assim como muita gente que está atrás das grades, talvez estivessem muito melhor se estivessem fora, mas comprometidos com a reparação do mal. A nossa dificuldade é que a gente prende e põe lá como que se a grade ela fosse uma instrutora, ela fosse alguma coisa corretiva, que não corrige.
E nós ficamos felizes porque não vamos mais ter nenhum trabalho com aquela pessoa. Ou seja, é um processo de transferência de vinganças em que nós não fazemos porque nós não temos condições. Um dia eu estava nos Estados Unidos e conversava com um amigo brasileiro e de repente ele estava parado no sinal e eu estava comentando com ele que uma das coisas que eu acho mais interessantes no trânsito dos Estados Unidos, na maioria das cidades, é que você pode fazer conversão à esquerda. Então, é engraçado que aquelas grandes avenidas, você vem aqui, você entra para a esquerda, e os que vêm de lá abrem o sinal para você entrar para a esquerda. Então, quem está de lá não pode passar reto, nem eu. Então, os tempos dos semáforos são apropriados para isso. Eu estava conversando com ele, quando de repente eu vi uma buzina. Eu disse, nossa, que coisa rara, a coisa mais rara é se ouvir uma buzina aqui. Ele disse, pode ver que eu é um hispano, é um brasileiro. É um conceito estranho, né? A gente pensar que nós somos estranhos. Porque se você dissesse, não, era um alemão, a gente disse, eu sabia. Mas quando é um brasileiro, a gente sente alguma coisa estranha. Nossa, eu sou identificado por um comportamento ruim. Porque eles não fazem isso. E quando a gente está aqui, que começa a ouvir muita gente falando muito mal do americano e dos Estados Unidos, aí parece que dói mais ainda. Quer dizer, que a gente fala mal, acha que eles são isso, que eles são aquilo, mas eles não buzinam desnecessariamente. Eles não descumprem a regra. Se tem um traço na pista, não precisa colocar um bloco de concreto, porque ele respeita a tinta. Nós, muitas vezes, se não tivermos o bloco, a tinta pouco vale. E eu estava conversando quando ele disse, Jacó, aqui o negócio é complicado. Um dia, um amigo meu, ele parou no semáforo e um carro parou à frente. Só que tem semáforos que você pode entrar, mesmo com ele vermelho, você pode entrar para a direita se não houver trânsito. Só que no código do trânsito americano, você tem a opção de, você não é obrigado a. Então eu posso parar na esquina, o sinal está vermelho, não vem ninguém, eu posso entrar. Mas se eu não quiser, eu não entro. E eu fico parado. E o moço vinha, um brasileiro, e parou. E dava para o outro entrar, porque não vinha trânsito. Aí ele buzinou uma vez, e o cara não foi. E ele buzinou de novo, e o cara não foi. E aí ele segurou. Tá. Aí quando o sinal ficou verde, aí ele saiu calmamente. No que ele saiu calmamente, ele já foi acelerando, mas aí ele ouviu a sirene atrás. Para o carro, e tem que parar. E ele parou o carro. Seus documentos. Mas o senhor não viu os seus documentos? Cadê meus documentos? Muito bem, o senhor vai ser multado, mas se você falar, você inclusive vai ser preso. Ele disse, mas o senhor não viu que ele atrapalhou o trânsito? Não, senhor. O que eu vi foi que o senhor usou uma agressão. Não, mas ele não era para ele ter saído, por que ele ficou parado? Ele disse, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? O senhor está fazendo justiça com as próprias mãos. O senhor está querendo empurrá-lo para fora, porque ele tomou a decisão de não ir. E por ele ter decidido não ir, o senhor está querendo julgá-lo e condená-lo. Se o senhor insistir mais uma vez, o senhor vai detido. Naquele dia eu tive um novo lance na minha cabeça. Eu disse, nossa, olha como é que são as coisas. A gente acha que o outro estava incomodando, mas a minha atitude é uma atitude condenada em qualquer regime de lei, que é a justiça pela prova. Hoje em dia, os grandes países civilizados, dentre os quais está o Brasil, não nos permite vingarmos com as nossas próprias mãos. Mas ali, jamais nós entenderíamos que um policial do trânsito poderia entender que você buzinar atrás de um carro é uma agressão comparada a você querer fazer justiça com as próprias mãos. Que caímos novamente nessa mesma situação de justiça. O que é justiça? Justiça é eu querer que ele, tendo o direito, ele tenha a obrigação de, ou se ele tem o direito, então ele optou por não, e ele quis ficar, e daí? Ah, mas eu estou atrás dele, sim, aí o problema é seu. Então, nós muitas vezes, nós não entendemos muito bem como funciona a justiça. A gente conta muitas brincadeiras sobre os portugueses, mas foi em Portugal que eu vi o primeiro semáforo inteligente. Eu fiquei fantástico, eu fiquei totalmente apaixonado por aquele semáforo. Portugal tem algumas cidades com ruas muito estreitas. E muitas vezes você vem andando nas grandes vias, mas você tem que passar por dentro da cidade, então as ruas, em sendo muito estreitas, não tem acostamento nem nada, só vai um e vem outro. E tinha um semáforo no meio da rua.
para você passar e ver a placa tanto quilômetros, no caso lá era 40 quilômetros, e não ultrapassa os 40 quilômetros. E aí o moço chegou e disse, olha, se você passar dos 40 quilômetros, aquele semáforo, ele fica vermelho, e aí você tem que parar. Eu disse, como assim? Isso mesmo. Quem controla aquele semáforo é a sua velocidade. Eu disse, sim, então se você passar com 40 km, ele vai estar verde. Vai estar verde. Agora, se você passar com 41, ele fica vermelho e você tem que parar. E se o cara não parar, se você não parar, a multa é tão cara, que você vai ter que pensar 2 vezes. E você corre o risco de ter detido o seu carro e você perder a carteira. Porque você não pode passar aquele semáforo com ele vermelho. Aí o que acontece? Como passa muita gente, imagina eu dou uma de esperto e passo com 42. Aí o sinal fica vermelho para mim e para todo mundo que está atrás. Imagina os que estão atrás como vão ficar me amando, porque vão ter que ficar 1 minuto parados porque alguém inventou de passar os 40 quilômetros. Nessa forma, a gente começa a querer entender que a justiça ela é ampla, mas muitas vezes ela tem que ser rigorosa. Não no sentido de punir porque você está ofendido, mas de punir para que você não prejudique mais os outros. E para que você saiba disso, eventualmente você será o prejudicado e eventualmente você estará prejudicando os outros e será divertido por isso. Ainda que você não pague nenhuma multa, que essa é a grande inteligência do semáforo. Você não paga a multa por ter passado acima de 40. Mas se você cortar o semáforo que você acionou, aí você se complica. É uma forma de educação. E isso tira de nós esse sentido que nós temos muitas vezes da justiça equivocada e do egoísmo. Não, mas eu quero passar mais rápido. Não vai passar. Porque tem um limite. Assim como muitas vezes a pessoa tem uma doença e a doença lhe constrange a determinados limites. Se você quiser passar, passa, mas depois não reclame. Muitas vezes você pode morrer por conta de um excesso alimentar, um excesso de um determinado tipo de alimento. É a forma da natureza de dizer, olha, você pode muitas coisas, mas tem limites. Isso é a justiça. A justiça é algo que limita para que você se contenha. E nessa contenção você se eduque. E você se educando, você sai da zona do egoísmo. Então tudo vem se encaixando perfeitamente. A nossa dificuldade é o quê? Quando a gente lê guerra, a gente só imagina a guerra, alguém com arma, destruindo países, destruindo civilizações. Essa guerra, graças a Deus, nós não a temos mais aqui. Mas será que a gente não tem guerra de fato? Será que nós não fazemos todo dia pequenas guerras? Na introdução daquele livro que eu coloquei, tem isso aqui. Dizem que a guerra acabou. As guerras não acabam, elas passam. Isso foi o autor do livro que escreveu. Nem tudo são palavras. O sacrifício de uma geração não pode, não deve, não há de ficar ao bel prazer de meros vocábulos, às vezes incompreensíveis. A indignação dele por isso, que as pessoas dizem, não, a guerra acabou, não, a guerra vai acabar, não, a guerra vai voltar. Então a gente fica sujeito às frases, às entonações dos outros. Senhores que governam, mandam, idealizam e trabalham por uma paz duradoura, a humanidade é digna de melhor sorte. E a humanidade, a meu ver, somos todos nós, ricos e pobres, pretos e brancos, sem distinção racial ou religiosa. Que legal, né? Nós estamos aqui dentro de uma base aérea, de uma instituição totalmente militar. Nós estamos aqui falando de uma doutrina que não é a católica, que durante tanto tempo era predominante e única. Que coisa fantástica. Ou seja, de uma certa forma, a gente começa a chegar nesse nível. Procura-se sempre, no meio da catástrofe, um lenitivo para amenizar os sofrimentos. Agora que a guerra já nos deu o que há de mais triste na vida materialista, fala-se na construção de um mundo melhor, de um novo mundo, como sonhou Wendell Willkie. Olha, realmente, uma guerra depois de uma guerra, o que a gente mais quer? Vamos ver a guerra dos casais, né? Marido e mulher discutem, vê e não vê a hora de fazer a paz com o outro, seja como for. Ou então, mesmo que a paz seja, você vai para um lado e eu vou para o outro, mas não deixa de ser uma forma de dizer que o nosso estado de guerra não tem justificativa. A gente precisa viver um mundo novo de experiências novas. E o autor então diz, já li muita coisa bonita e não posso deixar de reconhecer a boa vontade de alguns homens ilustres. Sim,
que venha um novo mundo onde possamos dizer, nem tudo são palavras. Eu achei isso fantástico, a forma dele, ele pegou de uma maneira bem simples, pegou um mote bem simples e traduziu uma complexidade muito grande, que são as guerras. Porque ele falava isso aqui se referindo ao fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Uma hecatombe que tomou conta do mundo todo, e que nós, de uma certa forma, estivemos bem envolvidos. E a bordo de um avião B-25, de regresso de um voo de patrulha, um dos pilotos escreve essa preciosidade, que como espírita eu só faço aqui uma retificação, que é o Mãe de Deus. Ele escreveu uma Ave Maria, e chamou a Ave Maria do aviador. Eu nem sei se isso é praxe no meio aeronáutico, mas me fascinou quando eu li isso hoje. Eu digo, se eles já conhecerem, ótimo, se não conhecerem, olha que pérola. Ave Maria. Bendita sejas, ó Mãe de Jesus, aí está a Mãe de Deus, por nos dares forças a fim de que possamos compreender a vida e o mundo, e você vai estar querendo sair da ignorância que nos referíamos no início. Protegei os nossos entes queridos que estão distantes, rogando pela nossa felicidade. Protegei as asas do Brasil nesta luta terrível contra os inimigos da paz. Protegei, ó Maria Santíssima, as nossas cidades, os nossos lares, as nossas crianças. Iluminai os que vivem nas trevas, debatendo-se na luta pelo saber. Fazei com que o sangue jovem que jorra pelo mundo afora seja transformado em séculos e séculos de perene felicidade no mundo sadio de amanhã. Que as nossas águias, mensageiros da paz, que hoje lutam por um ideal sagrado, sejam asas a serviços de Deus, pela liberdade dos povos, pela confraternização da humanidade, pela completa destruição dos que se esqueceram das sublimes palavras, amai-vos uns aos outros. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu pergunto, vocês conheciam essa Ave Maria? Eu achei isso tão bonito, mas tão lindo, que inclusive se depois alguém tiver um pendrive e quiser, a gente deixa aqui todo, e se não tiver, depois eu posso mandar pela Nathalie o esquema todo da palestra. Eu digo, olha, eu vou correr o risco de todo mundo saber, e eu chegar lá com a coisa mais comum do mundo. Mas eu achei tão interessante que as coisas boas, mesmo repetidas, são boas do mesmo jeito, né? Eu achei fantástico, porque não há necessariamente um grito de raiva contra inimigo, não há um brado de que vamos continuar na luta. Pelo contrário, valoriza o momento, valoriza o instrumento, o avião, as asas a serviço do país, a serviço da liberdade, a serviço do bem. Que coisa fantástica. E ele insere tudo isso dentro da Ave Maria. Eu pensava comigo quando eu estava transcrevendo isso aqui, eu digo, bom, se tudo que eu falar não valer nada, se o pessoal não conhecer isso aqui, já terá valido a pena. Então, já fiz. E aqui eu peguei somente 3 imagens da Segunda Guerra, né? Aqui o riso de Hitler, dá até para a gente perguntar, ele está rindo do quê? Mas não deixa de ser um riso emblemático. Aqui naquela Ave Maria pedindo que as asas sejam asas de proteção. Aqui a gente ainda via que eram asas de destruição, né? Levando bombas, levando fim de tudo. E por fim essa frase que está inclusive nessa frase está dentro desse próprio cartaz, Holocausto nunca mais, porque são imagens extremamente violentas, às vezes parece até que isso não aconteceu, tamanha a grosseria com que o fato se deu, e não é querer categorizar que A, B ou C foi pior do que D, E e F, mas são coisas que nós como seres humanos não deveríamos mais permitir que isso acontecesse. Eu assisti um filme há muito tempo, que é provável que alguém tenha assistido, e o nome do filme em português era A Onda, e o nome em inglês também era a mesma coisa, né? The Wave. E esse filme era a história de um professor de filosofia que ele pegou uma turma de jovens e começou a colocar novos conceitos na cabeça dos jovens. E os jovens foram se inflamando com aquilo, que eram poderosos, porque o jovem tinha o saber, o jovem detinha o comando, e ele foi instigando, e dia a dia as aulas iam se tornando mais e mais inflamadas. Mas um jovem casal
começou a perceber que aquele discurso estava errado, apesar de que muito forte, era evidente que aquilo estava levando para um precipício. E eles começaram a se posicionar contra. No princípio a turma foi deixando um pouco de lado, mas chegou um momento em que eles praticamente foram agredidos, foram expulsos e não podiam mais participar, mas eles foram resistentes, porque eles disseram que aquilo não podia ser daquele jeito. Até que chega a última aula em que os alunos já estavam decididos que iriam pegar aquele casal e ia dar sumiço com o casal, porque aquele casal era totalmente destoante de tudo. E o professor então reúne todo o colégio, contagiou todo mundo, chama para um grande teatro, e no meio da sua fala, e ele vai falando, e a juventude, e aquela coisa fantástica, e ele dizendo que havia um grande ídolo, que era o grande Deus daquela hora. E aí no final, quando está todo mundo já no auge, ele projeta a figura de Hitler. E aí os jovens tomam um susto, porque paralelamente ele vinha formando o conceito de que Hitler tinha cometido os absurdos da guerra. Quando eles se encontram na onda e vê que o grande líder era Hitler, ou seja, ele pegou todas as técnicas que Hitler usava e induziu todos os jovens a entrarem na onda. E no final, então, vocês queriam sacrificar eles dois, entretanto foram os únicos que estiveram certos no tempo. E aí fica uma grande lição, porque o perigo da guerra nosso, em nós, não é nós querermos só prejudicar os outros, é nós nos permitirmos sermos tão ignorantes que entramos na onda e de repente não sabemos o que estamos fazendo, como já fizemos com Jesus. Aqui eu peguei também algumas rápidas fotos, que eu nem sei qual seria o termo significado, mas só para mostrar alguma coisa que foi apresentado na internet como sendo fotos de aeronaves que estiveram aqui na nossa base aérea naqueles tempos mais remotos. Aqui uma imagem para falar somente do aspecto ecumênico de tudo isso e trazer mais uma referência, os duas do livro dos Espíritos e do Evangelho, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso. É uma resposta confusa. Dá para a gente ficar pensando, a gente lê isso aí e diz assim, não, mas realmente é. Mas é mesmo. Será que o preço é esse? Será que foi assim mesmo? A providência disse assim, não, essa humanidade é... Eu vou mandar umas guerras lá para eles, para ver se eles se libertam e se progridem. Será que é esse o entendimento? Ou não seria o contrário? Já que existe a guerra, já que eles sabendo da nossa imperfeição, aproveita isso para que eles entendam de que o progresso e a liberdade andam totalmente dissociados do despotismo, do despotismo e do egoísmo do mundo todo. Então, essas questões que às vezes o livro dos Espíritos nos colocam também numa situação equivocada. Tem muitas situações no livro dos Espíritos que ou a gente abre bem a cabeça, ou a gente vai ficar repetindo sem saber de fato o que ele está dizendo. Se havia um objetivo nas guerras, não é que necessariamente Deus fomentou guerra, mas Ele aproveitou já que há, para que a gente se liberte e para que a gente progrida. E isso tem vários sentidos, filosoficamente inclusive. Afinal de contas, o livro dos Espíritos foi chamado como o primeiro título que tem acima do livro dos Espíritos de filosofia espiritualista. E como filosofia nós não temos o direito de ler o livro dos Espíritos como um livro apenas de meras perguntas e respostas. Temos que entrar no campo da filosofia e, portanto, das ideias e das conjecturas. Que liberdade, afinal de contas, nós estamos adquirindo? Se eu já sou livre até para matar, que liberdade eu estou querendo? Se eu já tenho o progresso suficiente de construir um avião, soltar bombas e aniquilar povos, que progresso é esse que eu estou buscando? Mais uma vez a gente entra naquele discurso que foi lido há pouco do autor da revista, do livro, de que não é só palavra, a vida não são só palavras. Precisamos entender o sentido das palavras para que faça sentido. Então o sentido de liberdade que os Espíritos nos colocam é a liberdade verdadeira, é aquela liberdade que independe do que aconteça, como o próprio conceito de felicidade. E o progresso foge do automatismo da evolução. Eu tenho falado muito em muitas palestras minhas
que na doutrina espírita a gente tem feito algumas pequenas trocas que aparentemente não fazem nenhuma diferença, mas que fazem muito grande diferença. Uma delas é a troca que a gente faz entre os termos evolução e progresso. Evolução, qualquer coisa está sujeita a ela. Desde um pé de alface, uma formiga, um animal, um pedaço de metal, tudo está sujeito à lei de evolução. O homem também. Mas o homem, além da lei de evolução, tem a lei, como está no livro dos Espíritos, chamada lei de progresso. E qual é a diferença da lei de progresso? Porque a lei de progresso, ela é decisão. Você é quem decide se você quer progredir ou não. Se você não quiser progredir, vá, continue evoluindo. Vai ser muito lenta a sua caminhada. Você vai evoluir. Mas você vai evoluir tão lento que vai chegar um momento que você vai dizer, não tem jeito. Da mesma maneira como muitas vezes nós somos maus alunos na escola, mas os nossos colegas começam a passar e vão se adiantando, e vão se adiantando. Chega um dia que a gente diz, não tem jeito, eu tenho que estudar, porque se eu não estudar, o que vai acontecer comigo amanhã? Então a gente começa um dia a se decidir por estudar, ou a tomar uma outra decisão inteligente na própria vida. O progresso e a liberdade é que os Espíritos nos convidam com a guerra, não é dizendo a guerra ela é insubstituível para você conseguir liberdade e progresso. Mas a lei é tão forte que mesmo na estrutura da guerra, você vai perceber que você vai ter que valorizar agora a liberdade, tanto como o progresso. Porque como é que a gente perde a liberdade e de repente chega um povo qualquer, nos manda ficar trancado em casa, nos manda para outro lugar, toma tudo que a gente construiu, mata a nossa família e a gente não faz nada. De repente a gente começa a dar valor a todos esses valores que momentaneamente se perdem na nossa vida. E no Evangelho, no capítulo 12, no item 14, numa mensagem de um espírito chamado Francisco Xavier, que algumas pessoas até dizem que era o nosso Chico Xavier, que reencarnou depois, ele diz que quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Ou seja, agora aqui dentro do contexto que nós começamos falando da ignorância, a necessidade de superar a ignorância, num segundo momento em que temos que vencer para termos de novo a nossa liberdade e o nosso progresso, lá atrás, já tendo sido lembrado do amar-nos uns aos outros, agora vem Francisco Xavier nos dizer que precisamos nos recordar sempre que eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse. E isso seria fundamental mesmo nas nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos de uma forma muito fechada, mas na hora que a gente abre um pouquinho sua mente, ou a nossa emoção, a gente vê que faz todo sentido a afirmativa de Jesus. Eu não vou fazer isso com a outra pessoa porque eu não quero que ela me faça. Mas você diz, não, mas eu não me incomodo que seja em mim. Ok, mas você tem um filho? Tenho. Então é no seu filho. Esse me faça no seu filho. Esse me faça no seu pai. Esse me faça na minha mãe. E aí a gente começa a pensar diferente. Porque quando eu estou fazendo algo contra alguém, eu estou fazendo contra alguém que é filho, que é pai, que é mãe, que é irmão, que é amor, que é qualquer coisa. E na hora que eu pensar isso na minha vida, bom, mas você fazer em mim, no meu corpo, eu aguento. Sim, mas e quando eu pego um ser que você ama e que está na sua dependência, você aceita do mesmo jeito? Por que a gente, quando pensa no amar, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem, por que a gente não abre então o sentido sentimental, o sentido emocional mais profundo? Nesse momento a gente começa a respeitar. Eu conheci um homem que foi um homem, a gente conversando com ele, eu não o conhecia neste dia, passei a conhecê-lo nesse dia, e só fiquei sabendo quem ele era depois do papo que a gente teve. Foi um dos homens que tinha uma das vozes mais suaves que eu conheci até hoje. Um homem corpulento, forte, mais alto que eu. E ele sentava e ele falava assim, mas é porque a vida é assim mesmo. A gente não pode se revoltar com nada. Eu digo que esse cara é espírita, porque o cara era tão boca mole que eu digo que esse cara só pode ser espírita. Mas que espírita que nada, o cara era espiritado. Conversa vai, conversa vem. Aí ele foi se sentindo mais à vontade. Num dado momento ele disse assim,
Não, inclusive amanhã, num jornal, vai até aparecer que aquele bandido, mas uma pessoa assim tão desequilibrada. Qual? Aí disse lá o nome do bandido, era um bandido que estava aterrorizando Natal, aquele porta-voz. Ele vai aparecer dentro do bolso. O jornal vai dizer amanhã. Eu olhei para ele assim, mas como o cara fala tão manso, está falando tão manso a notícia dessa? E o pior é que ele vai aparecer só o tronco dele. Porque ele era tão mal de um jeito que tiraram as pernas e os braços e a cabeça. Porque se ele viver, ele não tem perna para subir o poço, não tem braço para se agarrar e não tem olho para ver o destino. Foi ele que fez o serviço. Eu disse, Jesus Cristo, olha como é que esse homem está. Ele estava falando assim como quem tivesse desmontado uma cadeira que quebrou e aí ele desmontou a cadeira e encostou do lado. E ele estava falando do ser humano. Eu tive um choque com aquilo, porque não batia o que ele tinha acabado de dizer com o comportamento dele, o gestual dele. E aí ele lá para as tantas, alguém que estava presente, disse, não, mas você não se incomoda. Não, esses bandidos são todos iguais. Eu só não quero que nenhum deles nunca faça nada com nenhum filho meu. Já tem um conflito. Quer dizer, ele estava pensando no bandido, mas jamais ele pensou que aquele bandido poderia ter um filho, ou que aquele bandido era filho de alguém. Ele só se lembrou que ele tinha um filho e que ninguém viesse mexer com o filho. Por uma dessas ironias tristes da vida, uns 2 anos depois eu soube que ele estava muito mal, porque ele não se conformava que o filho dele estava sendo vítima de uns espíritos que faziam ele se jogar, bater, se machucar sozinho. A gente diz assim, não, como espírita eu já sei que é um processo obsessivo, tudo bem, mas mesmo que você não seja espírita, não seja nada, alguma coisa estava ali acontecendo. Alguém ouviu que para ele acordar, porque ele estava fazendo, ia ter que pegar o filho. E o filho estava com 10 anos, olha que judiação. Então, quando eu pensar que eu não vou fazer com você, porque você é filha de alguém, você é mãe de alguém, você é amor de alguém, eu vou ter que não fazer, porque eu tenho meu filho, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho a mãe para quem eu sou, e eu tenho a pessoa que eu amo. Então, na hora que eu começar a pensar dessa maneira, eu começo a mudar o meu comportamento. Meu comportamento vai ser bom por autodefesa. Não é mais só porque eu sou bom, porque eu sou bonzinho, não. Porque eu sou bom, porque é a melhor maneira que eu tenho de me ajudar daqui para frente. E Jesus, culminando essa nossa primeira parte, ele diz aí, né? Ai do mundo por causa dos tropeços, por causa dos escândalos, pois é inevitável que venha. Mas ai do homem por quem o escândalo ou o tropeço é. De uma certa forma, Jesus aí também dizia, sede, vamos ter guerras, vamos ter desentendimentos, vamos ter agressões, vamos ter medidas duras, vamos ter medidas que vão mexer muito com muita gente. Infelizmente, isso vai acontecer. Não é que Deus queira que aconteça, tanto é verdade que ai daquele por quem acontecer. Porque se fosse acontecer por meu intermédio, porque ele quis, então o problema era dele, não era meu. Quando Jesus faz essa colocação, ele diz, tome cuidado para que isso não venha do seu intermédio. Se tiver de vir, virá, mas saia da frente. Não faça. Quantas vezes a gente diz assim, uma empresa vai ter uma rebeldia, vai ter uma atitude, tá bom, mas quem quiser fazer, que faça. Porque você vai se rebelar, você vai criar e depois, onde é que isso vai parar? Não é, ao mesmo tempo que é interessante, é que Jesus não está dizendo que devamos ficar todos de braços cruzados e deixar que tudo aconteça. Mas algumas atitudes vão pedir que, sendo tomada a decisão, quem tomou também segure o tranco, porque o ônus virá. Eu confesso de coração que eu não sei se nesse primeiro momento era isso que Otelo queria. Foi isso que eu entendi daquele nosso papo. Se era isso, é por aí. Fechando, aonde é que entra a guerra e onde é que sai a guerra?
exatamente nesses momentos em que nós podemos, sim, mesmo dentro de unidades que estão ali para a defesa, como foi muito bem colocado, mas que a defesa mesmo numa guerra, ela não tem um nome de guerra de defesa, nem guerra de ataque, é guerra. Mesmo assim, a gente hoje já percebe que há toda uma preocupação de praticamente todos nós, os chamados civis e os chamados militares. Porque é a mesma situação agora aqui colocada há pouco. Na hora que eu guerreio, eu estou fazendo com o outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse. Há muito tempo eu li uma história de uma pessoa que foi presa na Segunda Guerra Mundial, Wild Bill Cole, era o nome dele. E ele foi uma incógnita para as Forças Armadas, porque ele vivia naquele lugar, você fica prestes para ir para a Câmara do Norte, fica lá no campo de concentração. E ele era um homem muito bom, reconhecido pelos presos como ele. E ele disse, quando alguém lhe perguntou, depois de terminada a guerra, que ele não morreu, alguém foi lhe perguntar por que ele ficou diferente. Ele disse, eu não fiquei diferente, eu não quis ser igual. Disse, como assim? Ele disse, me prenderam. Apesar de que eu era alemão, eu era judeu. E quando me descobriram judeu, eu fui preso. E quando eu fui preso, eles descobriram onde eu morava e pegaram toda a minha família. Pelo fato de eu ser alemão, eles disseram, pois você agora vai ver a sua família ser morta. E colocaram a mulher e os 3 filhos dele na frente de um muro e fuzilaram a família dele na frente dele. E disseram, e você vai para o campo até chegar ao seu dia, porque você vai ter que sofrer com essa imagem. E ele disse, naquele momento eu só tive 2 opções na minha vida. Eu não tive 3, eu só tinha 2. Ou eu partia para cima deles e os matava, ou eu nunca mais iria matar ninguém. Porque se eu os matasse, eu estaria me vingando, mas estava assinando que eu era igual a eles. Eu era tão mal quanto eles. Mas eu não podia ver tanta maldade naqueles homens, entender que eles eram tão maus daquele jeito, e eu ser tão mal como eles. Então eu preferi não ser igual. E desde então eu comecei a fazer minha vida. E muitas vezes eles chegavam para levar comidas, e eu pegava a minha comida e distribuía para quem estava morrendo de fome. E eles viam aquilo e ficavam zombando de mim, você vai morrer de fome. Mas aquilo me dava mais ânimo, e eu fui vivendo. E quando eles estavam por algum motivo muito abatidos, eles vinham me ouvir. E vinham perguntar de onde era que eu tirava força, já que eu não comia. Ou onde era que eu estava comendo escondido. E a grande surpresa foi que quando termina a Segunda Guerra, que vão lá no campo, ele era o único homem saudável e não esquelético. E era o homem que menos comia. E aí na entrevista que ele dá, ele diz assim, eu não sei, mas talvez eu seja a prova de que o amor alimenta. Essa aqui é uma grande vantagem da gente ter uma outra visão. Todos nós podemos realmente imitar o bandido. Eu estou na minha casa, o bandido entrou. Se ele entrou, então eu vou ser tão bandido quanto ele. Eu vou fazer com ele o que ele veio fazer comigo. É um direito que eu tenho de ser igual a ele. Mas será que a gente também não já poderia dizer, não, agora eu vou ser mais do que ele? Como mais do que ele? Sendo melhor do que ele. Uma vez eu estava viajando, foi um outro exemplo, que até coloquei num dos meus livros. Na época em que nos aviões, mesmo se passava a capital, eles tinham primeira classe, e coincidentemente era a época em que a inflação dava 25%, 30% ao mês. Como a diferença de preço da classe executiva para a classe de primeira classe era 20%, então se você comprasse a passagem na véspera, você podia comprar para a primeira classe pelo preço antigo. Então era negócio você viajar em primeira classe por conta da inflação.
E eu estava vindo de São Paulo, só que eu não consegui porque não tinha vaga, e eu vim na segunda classe, ou na classe executiva. Naquela época eu fazia tudo que era jeito, eu sempre comprava, até porque naquela época também você não precisava marcar nem o dia nem a hora, você comprava a passagem, e depois você marcava. Hoje não, na hora que você compra, você já tem que marcar tudo. Mas eu estou vindo, e de repente um senhor, uma senhora e duas crianças, eles vêm lá de trás, vão lá para a primeira classe e se sentam. E aí, como eu estava muito próximo, eu vi quando ele disse: e fique quieta, deixe que eu resolvo. Falou para a mulher, a esposa. E a mulher estava tremendo assim de medo. Lá vem a aeromoça, o senhor, ele disse: não, a nossa poltrona é lá atrás, mas vocês não nos colocaram juntos e eu não vou viajar separado da minha família. Olha, mas o senhor entende, se eu não entendo nada, eu não vou me separar da minha família. A aeromoça foi lá e chamou o chefe dos comissários. Veio o chefe dos comissários. E ele já tinha dito para ele: disse, não fale nada, deixa comigo. Mas ele estava falando grosseiro, não era, era o esperto mal educado. E ele chegou, o comissário, com todo jeito, e ele foi grosso até um ponto. De jeito nenhum. Não saio daqui. Se o avião não tiver decolado, não decola, mas não, então agora eu vou conseguir lá, eu vou separar uns passageiros. Não, agora mais não, minha família já está junto aqui, agora eu não vou mais para cá, eu só viajo aqui. Aí o comissário foi e chamou o comandante, ele agora, né, para sacar. E eu me lembro dele, da fisionomia dele, do nome dele, nunca mais eu esqueci. Lá vem ele, lá para cá e disse: bom dia, senhor, bom dia, senhora, bom dia, crianças. Eu sou o comandante Pedro, era do avião da Transbrasil. Eu sou o comandante Pedro. E eu queria convidá-los a viajar conosco aqui na primeira classe. Quando eu vi isso, eu digo: eu não acredito. Que lição que esse cara está dando aqui? Que ele podia muito bem fazer a confusão que ele quisesse. Aí disse: não, mas o senhor sabe que eu estou aqui. Não, eu já sei, os comissários já me falaram, e o senhor tem razão. O senhor é o nosso convidado, é o meu convidado, pessoal. O senhor pode ficar aqui com a sua família. Disse: não, mas o senhor sabe que eu tenho direito. Pois não, o senhor quer fazer uma reclamação? Ou, por favor, traga aí aqueles blocos e canetas, 4 canetas, dê uma para cada criança. Lá vem o comissário com 4 blocos e 4 canetas e deu uma para cada um. Olha, o senhor fica totalmente à vontade, o senhor pode escrever, o senhor pode colocar ali na urna para não ser violado, o senhor pode colocar qualquer coisa. Mas eu gostaria de dizer ao senhor que nós temos uma grande honra em tê-los conosco aqui na primeira classe. Fique inteiramente à vontade, que os nossos comissários vão lhe servir do jeito que eu passei. E foi embora para a cabine e levantou o fogo. Eu disse: esse é poderoso. Porque ele tinha o poder de mandar chamar para desembarcá-los e para fazer qualquer coisa. Ele aceitou e levou os passageiros como se fossem convidados. Aí eu não resisti, peguei um bilhetinho na hora e mandei para ele: parabéns, eu nunca tive medo de voar, mas eu nunca vou voar com tanta segurança como hoje. Porque um homem que consegue controlar as emoções como o senhor controlou as suas, saberá controlar uma máquina com muita perfeição. E mandei para ele. E aí depois ele veio de lá e veio falar comigo, né? Queria saber quem era que tinha mandado dizer. E aí queria que eu fosse para a primeira classe. Não sei, eu não estou brigando. Ficou até meio cômica a coisa, né? Que ele queria porque queria que eu fosse de jeito nenhum. Eu achei muito digno a sua atitude. Porque é aí que a gente mostra que é superior. Você está com o poder na mão. Tudo bem. Mas eu vou, em vez de fechar a mão, eu vou abrir e servir. É como Jesus fez conosco. Jesus veio com todo o poder para aqui, para viver conosco. E ele está aqui, eu vim para servi-los. Vim para lavar seus pés. Vim para caminhar com vocês. Vim até para morrer. Porque vocês não vão entender o que eu estou fazendo. Não tem problema. Um dia nós entenderemos. Ai do mundo por causa dos escândalos, que é inevitável que eles venham. Mas ai daquele por quem o escândalo vier, que não seja por nós nunca. E que venha o lanche, né? As considerações do nosso irmão Mauro sobre a palestra, né? Aviador também, né?
vida, ao final de um tempo de serviço numa unidade, um militar ia embora, e ele falou, puxa, me pegaram de surpresa, então eu tenho que fazer discurso na hora de ir embora? Porque era uma brincadeira, porque todo mundo fazia um discurso na hora de ir embora. Mas ele falou, não deu tempo de eu preparar nem um pequeno discurso, então vamos o grande mesmo. E aí falou uns 20 minutos. Mas o Otelo não tinha me avisado mesmo que eu não falar nada, mas ele sabe que o espaço que tiver eu falo que é meu vício, minha doença, não que eu me curo. Mas para nós foi está sendo uma satisfação, que aguardamos o segundo tempo, recebê-lo. E eu tenho sim, porque eu estava maquinando ali, quando ele falando guerra, aviões e amor. E às vezes parece guerra e amor não caber na mesma palestra. E eu já tenho meu discurso pronto para isso, porque às vezes a gente encontra pessoas que falam, mas você é militar, você faz o quê? Eu piloto avião, helicóptero. Então você é daqueles que vai para a guerra, você joga bomba, dá tiros no inimigo, você é mau. Eu falo, não, você não está encarando o dia. Veja só, passou o tempo em que a estratégia de guerra era arrasar, jogar bombas e matar a população inimiga. Os regulamentos atuais que se ensinam, estou falando de Brasil, estou falando da nossa realidade aqui. Vamos jogar pedra em mais ninguém que a gente fica vendo no noticiário. É o mínimo de baixas possíveis, o mínimo de destruição possível, até porque o primeiro fator que entra é quanto mais destruição, mais nós gastamos. Até para destruir é muito caro. Mas não por isso, mas porque entendeu-se que a guerra, que é a continuação da política por outros meios, é um mal a ser evitado a todo custo. A nossa estratégia é, sejamos poderosos, sejamos eficientes e vamos demonstrar essa nossa eficiência para todos os vizinhos, não é inimigos, para todos os vizinhos. E em tempo de paz nós estamos vendendo essa imagem. Somos eficientes, somos poderosos e estamos montados com esta estrutura. E não vamos mais fazer segredo, não fotografem as nossas bases, não saibam o que nós temos. A gente os chama para cá e manda os nossos para lá. E no tempo de paz nós fortalecemos amizades. Os oficiais vão estudar nas academias dos nossos vizinhos e recebemos os vizinhos aqui. Então nós criamos laços, criamos vínculos e por trás a gente mostra, olha, não tenta bater na gente porque a gente é forte, fica na sua, nós ficamos na nossa, vamos fazer comércio e é uma relação ganha-ganha e a gente não procura não fazer mais a guerra, mas o tempo todo a gente mostra, não queremos fazer a guerra, mas caso você queira, preste atenção, nós somos fortes e com isso a gente faz o quê? Investe na paz para que se evite a guerra. Mas ao mesmo tempo os aviões estão 24 horas ligados, os controladores de voo, e se precisar, no nível evolutivo que nós estamos ainda, não dá para, ao repelir o primeiro ataque, dizer vamos nos lembrar de Jesus, vamos nos lembrar da paz. A primeira resposta tem que ser, senta, volta para onde você voltou, de onde você veio. Aí depois os diplomatas vão lá e tentam fazer a paz. É o mesmo objetivo da gente, por exemplo, colocar uma cerca na casa. Você não coloca cerca pensando, tomara que o bandido tome um choque assim que chegar. Você pensa, tomara que o bandido veja a cerca e desista e fala, não, tem cerca aqui, tem cerca ali, tem... então eu vou trabalhar que é melhor, que não está dando para roubar mais nada. Então esse é a política que a gente tenta, política não, a estratégia. Política é coisa dos políticos. A estratégia que hoje a gente procura viver, por estarmos progredindo alguma coisa e entendendo, ai daquele que fizer a guerra, mas já que a guerra é inevitável, cadê os voluntários? Tem algum voluntário? Aí se apresentam os voluntários para a guerra. Mas ela é inevitável. Mas cada um que está aqui sabe, já que eu quero evitar a guerra, eu devo me mostrar eficiente. E é o que a gente tenta fazer. Né? Não temos o dinheiro para sermos mais eficientes, mas com o que a gente tem, a gente procura fazer o máximo. E essa é a visão de amor que eu acho que a gente consegue dar. Você consegue ser da tropa de elite, você consegue ser o elemento, o primeiro escalado para a guerra, aquele que tem a função de mirar no alvo e apertar
o botão para a bomba sair. Mas você faz isso com amor. Por quê? Você não vai tirar na população. É na rede elétrica, é num depósito de munição, de combustível, é numa estrada, e você interrompe a vontade do vizinho de lutar sem que ele morra com isso. Então, este é o link que a gente tenta fazer, incompreendidos que somos, porque a gente não é eficiente na propaganda. A gente não sabe fazer boa propaganda de nós mesmos, mas a gente tenta. E a nossa reunião aqui, para tão poucas pessoas, somos poucos os militares e tudo, mas saiba que a coisa vai se espalhando, né, e vai frutificando, e a nossa mentalidade é essa aqui, embora seja um quartel, e o quartel traz todo aquele estigma, mas a gente aqui procura viver o amor, procura viver esse exemplo, e é difícil, né, no nosso nível evolutivo, mas a gente está caminhando. Não existe esse desejo pela guerra. A gente tem desejo que os vizinhos não queiram fazer guerra, que todos sejamos irmãos. E respondendo à pergunta que você havia feito no começo, se era isso que a gente esperava, não era nada. A gente fica surpreendido de ver que realmente, como a gente já tinha falado, o Jacó é uma pessoa que domina a plateia, vai falar bem. Então, foi mais do que esperávamos ainda. Mas tem a segunda parte para a gente cobrar um pouco mais ainda. Cadê a divisão da boia? Parar, né?